você acha que os juízes em geral, como é que você é um entusiasta do CNJ, mas que hoje existe uma visão favorável, negativa em relação ao CNJ, você acha que é compartilhar desse entusiasmo? Eu digo assim, a gente identifica, né, na magistratura alguns setores que são mais refratários ao CNJ e especialmente esses setores vêm daqueles tribunais que são reconhecidamente os tribunais mais conservadores, geralmente são os maiores, os mais tradicionais e os mais conservadores, né, e que resistem mais à atuação do CNJ. Mas a gente percebe, e quando eu digo que sou um entusiasta do CNJ, há muitos outros tantos colegas magistrados que também pensam assim, né? Que identificam que se o Conselho praticou excesso, se o Conselho exagerou na dose em algum momento, a própria Constituição estabeleceu um freio para isso, que é a atuação do Supremo. A Constituição diz, quando o CNJ desbordar o limite, questione o ato do CNJ no Supremo. O Supremo vai poder conter esse exagero, vai conter esse desvio. Então, me parece que, ainda que reconhecendo aqui e acolá algum tipo de exagero, não se deve, a pretexto disso, se buscar limitar os poderes do CNJ. Eu acho que é fundamental que a gente encare o CNJ como um parceiro da magistratura, como um órgão que vem para nos ajudar. Por exemplo, quando a gente falou aquela história do planejamento estratégico, durante muitos e muitos anos se falou que no Brasil havia acúmulo de processos, e de fato havia, né? Especialmente no pós-88 a gente teve aquilo que alguns identificam como uma explosão de litigiosidade, com novos direitos, novas demandas. Há um aumento dos litígios, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, ou seja, são demandas novas que chegam ao judiciário. E sempre se falou em acúmulo, mas a gente nunca sabia a conta, quantos processos tramitam, de que tamanho é esse acúmulo, de que tamanho é esse acervo de processo. E o CNJ conseguiu, em 2 ou 3 anos, a partir de relatórios que são disponíveis hoje no site do CNJ, o relatório Justiça em Números, ele traça uma radiografia do judiciário brasileiro, para a gente primeiro falar de taxa de congestionamento, de taxa de litigiosidade, de carga de trabalho, de investimentos, né? Quando o judiciário de um estado ele não consegue julgar igual ao judiciário de outro estado, vamos ver quanto é que está sendo investido per capita, por habitante, quanto é que aquele estado está gastando com política de acesso à justiça, né? Vamos ver o instrumental em relação à informática, a informatização de cada tribunal, quantos servidores cada tribunal tem, tudo isso hoje é possível a partir da atuação do CNJ, tudo isso é disponível, é muito mais fácil hoje pensar estrategicamente soluções para o sistema de justiça a partir da atuação do CNJ do que antes dele. Então, assim, quando eu digo que sou um fã do CNJ e acho que a gente avançou muito, é exatamente nessa perspectiva, de entender que a gente vive um novo momento e que hoje é uma conjuntura muito mais propícia para que a gente avance do que há alguns anos. A minha noção, enquanto magistrado, e que eu sei que é compartilhada por outros colegas, é de que alguns avanços que nós conseguimos em 5 anos, se nós não tivéssemos o advento do CNJ, talvez nós demoraríamos 50 para conseguir. Ou seja, você imaginar que nós magistrados tivéssemos a possibilidade de ascender na carreira, de termos as nossas promoções votadas em sessão pública, com voto fundamentado, com critérios objetivos, era algo que, se não fosse pela atuação do CNJ, talvez a gente não tivesse perspectiva de conseguir. E há um ponto que ainda hoje a gente tem que avançar, e que não conseguiu avançar mesmo com o CNJ, que é o ponto da democratização interna em relação à eleição dos órgãos diretivos dos tribunais. Esse é um ponto que a magistratura, eu espero, avance no futuro breve, para que os juízes possam escolher os dirigentes dos seus tribunais. Não é possível que, decidindo sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o patrimônio das pessoas, conduzindo eleições para todos os cargos no Brasil, os magistrados não tenham maturidade suficiente para escolher os dirigentes dos seus tribunais, que hoje as escolhas continuam restritas aos próprios membros dos tribunais, ou seja, no caso dos tribunais de justiça dos estados, só os desembargadores escolhem os órgãos diretivos e os demais juízes acabam sendo alijados de todo esse processo, e nos parece que era fundamental. E isso, me parece, também não conduziria a nenhum risco de politização dos tribunais, que sempre se alega isso, né? Não porque isso vai politizar os tribunais, não me parece. O Ministério Público consegue fazer essa escolha, ainda que de lista tríplice, né? Não escolhe o procurador-geral, mas escolhe uma lista tríplice, e não me parece que o Ministério Público tenha piorado em virtude dessa opção de democratizar internamente. Me parece que seria uma opção importante, e eu hoje já há algumas PECs tramitando no Congresso Nacional em relação a isso. 2 delas foram apresentadas recentemente, uma do senador Eduardo Suplicy e outra do senador Vital do Rego, da Paraíba. As 2 propõem eleições diretas para dirigentes dos tribunais,
E eu espero que o CNJ consiga também, em alguma medida, ingressar nesse debate, quer dizer, e fomentar o debate para que a gente possa avançar no sentido de que os juízes possam ter essa participação maior. Outro ponto, a partir do CNJ, os juízes passaram a ter direito a opinar no orçamento dos tribunais. E aqui no Ceará eu me orgulho muito disso, porque na época que estive na associação, nós levamos ao CNJ uma demanda, o CNJ fixou prazo, o tribunal instalou a comissão participativa de orçamento e hoje juízes e servidores já trabalham na elaboração e no acompanhamento da execução do orçamento do tribunal. A partir de uma iniciativa da Associação de Magistrados, hoje é possível que aqueles que estão na ponta do sistema, eles possam dizer, olha, a gente acha que é estratégico gastar dinheiro na formação dos juízes, a gente acha que é estratégico gastar dinheiro na segurança dos juízes. Tudo isso hoje é possível a partir dessa iniciativa que foi também determinada pelo CNJ. Uma resolução do CNJ? O CNJ tem uma resolução que determina isso, essa resolução não era cumprida aqui no Ceará e a associação então foi ao CNJ para exigir o cumprimento da resolução. A partir dessa decisão, com a provocação da associação, o tribunal instalou a comissão e em 2011 foi o primeiro ano que a comissão atuou e o orçamento do tribunal desse ano de 2012 já é fruto desses projetos estratégicos que vários órgãos do tribunal participaram e também os servidores e os magistrados. Hoje a gente já pode dizer que tem pelo menos um orçamento participativo, ainda que com algumas limitações, porque essa peça que saiu do tribunal, ela sofreu um corte drástico na Assembleia, no final do ano. Mais de 130 milhões do orçamento do judiciário foram cortados na Assembleia e foram alocados no eixão das águas. Mas até aí tudo bem, é uma questão de opção. Tira dinheiro do acesso à justiça, do judiciário e joga no eixão das águas, mas é uma opção que o Poder Legislativo fez. Me parece uma opção questionável, mas foi uma opção que o Legislativo fez. Mas ainda assim, a peça orçamentária que está em vigor esse ano, do judiciário, é fruto de um orçamento participativo e me parece também que isso representa um avanço muito considerável. Marcelo, e a virtualização do judiciário? Sem dúvida é uma política do CNJ, embora algumas ações isoladas no Brasil já existissem de informatização da justiça, assim, também você acha que tem uma resistência à informatização por parte dos juízes, ou você acha que foi um avanço? Como é que você avalia essa virtualização? Eu acho que a virtualização é uma ferramenta essencial, porque mais do que qualquer tipo de ganho que ela possa trazer para o trabalho dos agentes do judiciário, servidores e juízes, ela traz muito ganho para as partes, ou seja, para os jurisdicionados. É tempo que a gente estava perdendo com o processo físico que agora a gente não perde mais com o processo eletrônico. É óbvio que toda mudança de tecnologia, toda mudança de ferramenta acarreta resistências por parte de quem está operando. Quer dizer, se você pegar uma pessoa que está acostumada há 20, 30 anos a trabalhar com determinada ferramenta, me parece que a gente brinca dizendo assim, que a mudança da máquina de escrever para o computador gerou tanta resistência como tem gerado a mudança do processo em papel para o processo eletrônico. Mas assim, a depender das opções que sejam feitas, da forma como se conduza o projeto, no caso aqui da Justiça Estadual do Ceará, a gente está passando por esse momento de virtualização. Esse processo de virtualização encontrou alguns percalços, encontrou alguns problemas, alguns que me parecem eram naturais, outros que decorreram talvez de erros de execução, ou de planejamento e eventualmente de execução. O fato é que nós encontramos alguns problemas, isso acabou se tornando um problema público a partir de reivindicações da OAB e de outras pessoas que estão envolvidas no processo como um todo, mas o meu temor disso tudo é que a gente não passe a condenar a virtualização a partir dos erros que nós encontramos aqui, e que em alguma medida podem ser até creditados ao fato de se ter buscado virtualizar tudo ao mesmo tempo. As experiências de virtualização que nós temos tido a partir da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, são de virtualizações parciais a partir de projetos pilotos. Vamos virtualizar uma vara, depois um grupo de varas, para ver como é que a coisa vai funcionando. E o projeto da Justiça Estadual do Ceará era um projeto muito arrojado, que era virtualizar toda a Justiça do Estado em 2 anos, depois se redimensionou para virtualizar toda a Justiça da Capital em 2 anos, e quando se ampliou muito, me parece que aí os problemas começaram a surgir. Mas hoje eu opero numa vara totalmente virtual, eu hoje auxilio as varas da Fazenda Pública, que são varas que têm um volume de processo muito grande, mas que já operam integralmente com o processo virtual, e o sistema tem funcionado bem, parece que a gente conseguiu avançar de fato. Para vocês terem uma ideia, há um negócio que me parece exemplifica bem isso. Quando o juiz proferia uma decisão do processo físico, ele ia lá, redigia a decisão, imprimia, assinava. Essa decisão voltava para a secretaria tem que fazer um carimbo de juntado daquela decisão.
aquela decisão ia para uma prateleira esperar que fosse confeccionado um expediente, via um funcionário, ia lá no computador, preparava um expediente para intimar as partes no Diário da Justiça. Depois que aquele expediente era preparado, era encaminhado para o Diário da Justiça, o Diário da Justiça ia ser publicado, ia começar a contar o prazo, quer dizer, havia muito tempo que era perdido nisso tudo. Agora observe o que acontece. Hoje eu profiro a decisão no sistema, quando eu acabo de proferir a decisão no sistema, ainda que as partes não sejam formalmente intimadas automaticamente, mas a decisão já fica disponível na mesma hora. Quer dizer, se a parte ingressar, a parte ingressou com uma ação hoje, vamos dizer, de manhã, e se eu tiver despachado agora à tarde, na hora que ela acessa o processo de qualquer lugar do planeta, ela já vai saber qual é o teor da decisão. Ou seja, ela não vai ter que esperar uma intimação e todo o tempo morto do processo, aquilo que era perdido em meio a tantas e tantas fases, carimbos, idas e vindas e certidões, quer dizer, me parece que é um avanço muito significativo para o cidadão. Né? E é isso que justifica que se invista maciçamente na virtualização. A gente não pode achar que ela vai melhorar, vai resolver todos os problemas. Até porque não adianta virtualizar se você não tiver agentes em número e em qualidade suficientes para operar o sistema. Mas me parece que é um avanço muito significativo. Qual foi o impacto dessa virtualização no trabalho do juiz, né? Na maneira como ele executa, digamos, o trabalho rotineiro, né? Julgar, fazer audiência, etc. Bem, assim, parece que a gente consegue, primeiro, há uma ferramenta muito mais prática, assim, melhora muito a vida do juiz nessa perspectiva. Primeiro, eu digo até ergonomicamente, o aspecto do ambiente de trabalho, né? É muito diferente você trabalhar num ambiente que você tem só a mesa e o computador do que você trabalhar em meio a pilhas e pilhas de papel. Absolutamente, é um negócio desestimulante. Uma vez eu entrei numa sala de uma desembargadora no Tribunal de Justiça e ela tinha tantos processos acumulados no gabinete que tinha havido um acidente e os processos haviam pendido sobre a divisória e por pouco não machucaram, chegaram até a machucar alguns servidores. Aí o que foi que ela fez? Ela distribuiu os processos nas paredes do gabinete. Se a gente imaginasse essa sala, a mesa dela era aqui e você olhava as 3 paredes que a rodeavam, né? Tirando a parede de trás, as 3 paredes elas eram de processo do chão ao teto. Quer dizer, em alguma medida, eu até brinquei e disse, desembargadora, o bom dessa disposição do gabinete é porque quando um advogado vem pedir alguma prioridade, a senhora pode dizer, você está vendo esses processos todos aqui, né? Então todos os processos estavam lá. Mas o ambiente de trabalho é insalubre, quer dizer, como é que você vai? Você não consegue. Até porque a nossa sensação é mais ou menos essa, que a gente trabalha e que não consegue dar conta de tanta demanda. Então, assim, eu acho que o ambiente de trabalho melhorou muito. A ferramenta, o impacto é basicamente esse, quer dizer, a gente consegue ter uma ferramenta muito mais prática. Alguns dizem que afeta um pouco a saúde, a gente passa muito mais tempo na frente do computador. A visão realmente, a visão pelo menos fica muito afetada, né? A gente passa muito mais tempo no computador. E tem outra coisa, o processo, se a gente colocar a conclusão ao juiz, ou seja, o momento que o processo vem para que o juiz despache como uma espécie de gargalo, os processos vão continuar se acumulando ali, porque eles vão e voltam com muito mais rapidez, né? Então, assim, o processo a parte é intimada muito mais rápido, ela pratica o ato num prazo muito menor e o processo volta para que o juiz despache de novo, ou seja, ele vai e volta com muito mais rapidez. Mas, assim, eu acho que o fundamental é que a gente consiga estabelecer técnicas de gerenciamento. A gente não pode pensar mais o judiciário como a figura do juiz. Isso não funciona mais. É humanamente impossível pensar uma vara, uma unidade jurisdicional com a figura só do juiz, sem que ele tenha apoio técnico, sem que ele tenha assessores para trabalhar com ele, para ajudar minutando despachos, minutando decisões, discutindo. Quer dizer, isso é fundamental. E eu procuro sempre fazer isso com os estagiários que trabalham comigo, com os assessores que trabalham comigo, que é exatamente ter essa ideia compartilhada. Quer dizer, alguém que examinou o processo, qual é a sua impressão, qual é a minha impressão, como é que a gente pode chegar. Quer dizer, não dá mais para trabalhar sem assessoria, não dá mais para imaginar que um juiz vai conseguir, numa vara com 7, 8, 9 mil processos, que ele vai conseguir dar vazão e dar atendimento a tudo aquilo que está posto lá. Tem que ter estrutura de trabalho. Se não tiver, infelizmente, não vai. E aí, se não tiver, aí a gente chega a um outro ponto, que é a história do adoecimento funcional. A gente tem um grande número de magistrados no Brasil passando por doenças funcionais, por muitos estágios de depressão, exatamente em virtude dessa frustração. A cobrança é cada vez maior, o juiz se sente cada vez mais frustrado, porque mesmo trabalhando muito, se dedicando muito, ele não consegue dar vazão aos processos. Há muita frustração em virtude da própria forma como a carreira está estruturada, né? A frustração muitas vezes pela falta de reconhecimento, a cobrança excessiva e falta de reconhecimento.
Então a gente tem, e isso é um fator que tem preocupado muitos magistrados. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, divulgou no ano passado uma pesquisa sobre os níveis de adoecimento funcional, revelando que tem crescido muito no Brasil situações de suicídio de magistrados e situações de adoecimento funcional, exatamente em virtude da falta de estrutura material de recursos humanos que o Estado tem oferecido para que o magistrado possa trabalhar. A maneira de julgar mudou? Não, eu acho que não. Na verdade, assim, menos formal. Não, você nunca usou o Google ou outras ferramentas? Não, eu uso muito. Quer dizer, na verdade, a grande vantagem da história assim, a gente, não só com a virtualização, porque mesmo antes da virtualização, eu acho que o advento da web, ele deu essa possibilidade. Por exemplo, se a gente imaginar há 20 anos, um magistrado que queria consultar uma jurisprudência em um tribunal, ele tinha que ser um assinante da revista dos tribunais, revista forense e tal. Hoje em dia não, isso tudo está acessível, né? Quer dizer, se você quiser saber qual é a posição jurisprudencial, qual é a posição doutrinária, você tem tudo isso muito, muito acessível, né? Então, isso, em alguma medida, ajuda muito a atividade jurisdicional. A possibilidade dessas novas ferramentas de utilização dos sites, da doutrina que está disponível na internet, das decisões judiciais, isso é bem interessante. E também a utilização da internet como uma forma de prestação de contas, né? Tem uma experiência muito legal do Rio Grande do Norte, de um juiz do interior do Rio Grande do Norte, ele criou um blog na vara em que ele trabalha. Então você acessa na internet, você acessa o blog, eu não vou me lembrar o nome da cidade, está no interior do Rio Grande do Norte. Não sei se é São Gonçalo, mas não é assim. E o que é que ele faz? Ele disponibiliza lá os posicionamentos da vara sobre determinados temas, que são temas mais repetitivos, a pauta de audiências, os dias em que ele pode atender a população, que ele vai estar disponível, e outras informações. Quer dizer, a vara tem um blog em que essas informações ficam disponíveis, ou seja, é uma oportunidade boa para que as pessoas possam interagir, para que as pessoas possam comentar, para que as pessoas possam conhecer o funcionamento do judiciário. E parece que assim, essas novas ferramentas elas devem ser muito bem aproveitadas, né? E as redes sociais de um modo geral e todas as outras ferramentas que a internet disponibiliza. O próprio tribunal tem se valido disso, né? A comunicação institucional dos tribunais hoje é feita muito a partir da internet. O Tribunal de Justiça do Ceará hoje já conta com a equipe de jornalistas para produzir essas matérias que vão para a internet. O tribunal daqui recentemente entrou no Twitter também, hoje já é possível você ficar acompanhando as últimas decisões pelo Twitter. Quer dizer, um universo de possibilidades imenso e a gente não pode ser resistente. Na verdade, a gente tem que se valer disso para ajudar o dia a dia de trabalho da gente, não para resistir, né? Eu vou dar só um exemplo. Há alguns dias eu recebi uma petição era um mandado de segurança que falava de uma situação específica aqui no município de Fortaleza, e lá no meio da petição em diante, eu notei que a pessoa começava a citar um concurso do estado do Pará. E eu não entendi aquilo. Eu disse, será que isso aqui é um modelo aproveitado de alguma petição que a pessoa começou a montar e acabou não percebendo? Fui lá no Google, joguei alguns trechos e descobri que aquele modelo, na verdade, era um modelo que estava disponível na internet e que a pessoa chegou lá e copiou o modelo e não atentou na hora de montar a petição, que estava montando em cima de um modelo que já existia na internet e era absolutamente ininteligível a petição. E aí eu disse, o modelo está disponível no local tal, coloquei no despacho, né? O modelo está disponível no site tal, acessível pelo site de buscas Google, e que a parte devia ter um pouco mais de atenção na hora de ocupar o judiciário. E aí determinei que a parte emendasse, e aí na emenda a parte pediu desculpas, porque de fato não tinha atentado, era um erro de digitação, mas quer dizer... A culpa foi do estagiário. A culpa do estagiário. Mas no final das contas, assim, era algo que hoje a gente consegue detectar em segundos que a gente talvez não conseguisse detectar, e outras tantas possibilidades que a gente teria com o advento da internet. Marcelo, foi criado recentemente pelo CNJ a Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais. E há alguma polêmica sobre a publicidade do processo. Os processos agora, constitucionalmente, eles são públicos, mas agora eles são mais públicos que nunca. Você acha que tem que ser tratado de alguma forma diferente por conta da internet, ou essa publicidade ela é positiva? Assim, eu acho que tem situações que demandam de fato um certo resguardo, né? Assim, há situações, especialmente no direito de família, envolvendo interesses de menores, onde o sigilo nesses casos me parece que é inevitável, não dá para não considerar. Agora, nas outras situações, me parece que a ideia da publicização, da publicidade, ela tem que ser resguardada, né? Não tem mais. A gente o nosso avanço, me parece,
enquanto sociedade, enquanto democracia, não se compadece mais com nada que não busque a publicização. O CNJ se debateu com essa questão aí em virtude dos processos disciplinares de magistrados, por exemplo, né? Magistrados que respondem a processos nas corregedorias e tiveram citadas as iniciais dos seus nomes, né? Aí as pessoas dizem, mas pelas iniciais é possível identificar as pessoas e tal. Aí houve um recuo, o CNJ retirou e se estabeleceu então esse dissenso aí, se podia ou se não podia. Me parece que se a ideia é preservar a figura, a instituição em si da magistratura, e se naquele momento ainda não há processo instaurado, é só uma sindicância, algo que pode ser, inclusive, pode ser resultado de algum interesse contrariado, e os juízes têm diariamente que contrariar interesse, me parece que em algumas situações é de fato justificável o resguardo para que não haja uma publicização total. Mas em outros tantos, quando não há um valor de fato que justifique isso, me parece que não tem como a gente evitar a publicização, a abertura de fato que as pessoas possam acompanhar. Eu acho que é importante que isso aconteça, até porque, por exemplo, a gente trabalha em unidades jurisdicionais que são assoberbadíssimas de processos, né? As pessoas vão ao juiz e pedem prioridade. Aí você diz assim, tudo bem, há esse pedido, mas há outros tantos pedidos de prioridade. E eu acho que era fundamental que houvesse nas unidades de primeiro grau pautas de julgamento. Para dizer assim, aqui na vara nós temos uma pauta de julgamento, nós vamos julgar primeiro esses processos aqui. E a pessoa tivesse acesso a isso, para dizer, o meu na lista é o 111º. Tem cento e tantos na frente, mas eu sei que quando chegar a oportunidade, o meu processo vai ser julgado. Não é o que acontece hoje. Na verdade, hoje as pessoas vão ao judiciário, na maioria das vezes na justiça de primeiro grau, pedem prioridade, a prioridade é justificável e o juiz acaba julgando. E as pessoas que não vão, acabam não tendo o seu processo julgado, porque em meio a uma infinidade de processos, é muito difícil que se consiga impulsionar todos os processos igualmente ou ao mesmo tempo. Não tem como, é muito difícil. Vocês têm perguntas, não tem? Espero que tenha. Respondidas, né, já. Na verdade, Fala, se apresenta. eu sou o Conrado, certo? Eu sou bolsista do CNPq aqui pela pesquisa do professor Gustavo. E eu queria saber o seguinte, a gente está em ano de eleição e o judiciário tem uma importância muito grande nessa época, né? Os nossos juízes que controlam, de certa forma, as regras dentro do jogo eleitoral. E você, eu até cheguei um pouco atrasado, eu estava aqui do lado, mas acabei não perdendo o começo, mas você estava falando justamente sobre a questão do magistrado entrar jovem, entrar ainda sem um certo grau em algumas áreas do conhecimento. E eu queria justamente saber, nessa questão, se o nosso juiz eleitoral, né, que é um juiz estadual, ele está preparado, ele recebe uma preparação para atuar nesse momento que é importantíssimo para a democracia. Assim, a preparação que o juiz recebe é a mesma que ele recebe para atuar nas outras áreas da justiça, na justiça comum de um modo geral. Há uma orientação técnica, os tribunais eleitorais fazem a orientação dos magistrados, mas a história da vivência é muito importante nesse momento, né? A atuação na jurisdição eleitoral é uma daquelas em que o juiz é mais desafiado, ele é desafiado constantemente, especialmente nas eleições municipais, porque são os interesses paroquianos, os interesses locais que afloram mais, né? Geralmente são interesses que historicamente, ou facções políticas que historicamente se enfrentam, e eles testam de fato os limites do magistrado, ou seja, testam os limites do juiz a todo tempo. E é preciso ter muita parcimônia, muita cautela, muita maturidade sobre como atuar nesse momento, né? Até porque, olha só, a gente tem um sistema de controle das eleições, um sistema de jurisdição especializada, né? Um judiciário que controla as eleições no Brasil. E o sistema de processo eleitoral, o nosso sistema processual eleitoral, ele dá ao judiciário a possibilidade, diante de eventuais vícios que possam macular a eleição, a possibilidade, inclusive, de desconsiderar o resultado das urnas, né? Ou seja, de desconsiderar
a manifestação da soberania popular, desde que ele reconheça que a manifestação não foi rígida, né? A gente tem vários episódios, por exemplo, de governadores de estado, para não citar o caso de prefeitos, governadores de estado que foram apiados do cargo, já no exercício do mandato, e em que se deu posse ao segundo colocado, por uma decisão do judiciário. Nesse caso de governador, por uma decisão de um tribunal, mas vamos levar isso para o caso do âmbito municipal. O juiz, ele pode, diante de um vício que tenha maculado a eleição, de uma fraude, de corrupção, de abuso de poder, ele pode impugnar o mandato, pode declarar a perda do mandato do candidato vencedor e, então, determinar a posse do segundo colocado. O juiz é colocado numa posição de muito destaque, ou seja, de um poder e de uma responsabilidade muito grande, né? Um valor absolutamente caro para a democracia, ou talvez o mais caro para a democracia como a soberania popular, ele pode ser desconsiderado por uma decisão judicial e em virtude disso há uma interminável discussão sobre a legitimidade democrática da justiça eleitoral, se a justiça poderia ou pode ou não pode fazer isso, a história de uma judicialização excessiva, né, de que as eleições elas saem da arena própria, que é a arena das urnas, e vão ser decididas num terceiro turno, que é o terceiro turno da justiça eleitoral. E as consequências que advêm disso tudo. Mas o que eu tenho dito, né, assim, as posições são muito conhecidas, mas o que eu tenho dito é que me parece que o nosso sistema de justiça especializada, de jurisdição especializada, é um sistema virtuoso. À medida em que você tira da arena política a decisão dos conflitos eleitorais. Eles vão ser decididos por um terceiro, imparcial, através de critérios normativos e não de critérios políticos, através da ampla defesa do contraditório. E essa tendência à jurisdicionalização hoje é uma tendência no mundo todo. Né? O mundo todo hoje tem entregue o controle das eleições a órgãos do Poder Judiciário. Então me parece que assim, há um poder muito grande, é de fato algo que tem que ser exercido com muita cautela, com muita parcimônia, e o jovem juiz, aquele que chega no interior muito jovem, ele não tem uma preparação específica em relação a isso, não. Na verdade, tem que aprender meio que na prática mesmo, né, com a vivência. E o que eu trabalho muito com isso também, com a orientação de juízes nesse período pré-eleitoral, aqui no Ceará e em outros estados, e o que eu digo sempre é que o juiz não deve ser, primeiro, ele não deve fechar os olhos para a atuação dele, porque enquanto juiz eleitoral ele também tem poder de polícia, porque o juiz eleitoral também é autoridade administrativa, ele não pode fechar os olhos, mas ele não pode ser o xerife, ele não pode tolher as manifestações, porque a eleição é uma festa democrática, uma festa do povo. A gente não pode impor tantos limites a ponto de evitar que as pessoas se manifestem, né, e que haja as fases do processo eleitoral se desenvolvam com regularidade. Falando desses limites em relação às propagandas eleitorais, entrando na virtualização, como é que vai se dar esse controle das redes sociais? Olha, assim, a justiça eleitoral, ela num primeiro momento resistiu muito a essa ideia de regulamentar o uso da internet, porque a internet é algo de difícil regulamentação, né? Você impor limites e como é que isso se daria, mas o fato é que entre deixar sem limites e tentar estabelecer alguns limites, a justiça eleitoral tentou estabelecer alguns limites. Até porque há algumas situações que surgem pelo uso da internet nas campanhas eleitorais que podem gerar danos muito complicados, como por exemplo a história dos perfis fakes, dos perfis falsos, que são utilizados para propaganda negativa, né? Alguns sites hospedados fora do país, a Justiça Eleitoral já se deparou com situações como essa. Então assim, olha só, a gente não pode abrir mão da internet, eu acho até que a gente tem que valorizar a internet. Eu disse isso, participei de um seminário recentemente na Câmara Municipal para falar sobre propaganda, dizendo basicamente isso, que a gente tem que potencializar o uso da internet porque é uma mídia mais barata, é uma mídia acessível e que não polui, ou seja, que não vai gerar poluição sonora, que não vai gerar poluição visual. Então a gente tem que saber utilizar isso a favor da democracia, mas obviamente tentando estabelecer alguns limites, porque me parece que não dá para deixar totalmente sem limites, até mesmo porque o poder econômico, o meu temor é que o poder econômico, que já é muito presente em outras formas de manifestação de propaganda, ele acaba influenciando também a manifestação na internet. Se a gente deixar sem limites, me parece que isso fatalmente aconteceria. Ela deixaria de ser uma mídia barata, acessível e democrática e passaria a ser uma mídia acessível só a quem tivesse eventualmente um poder econômico maior, ou ainda que não fosse acessível só a quem tivesse mais poder econômico, ela seria acessível a quem tivesse poder econômico em níveis diferenciados. O que é que eu imagino, por exemplo, um site que é muito acessado e que eventualmente pudesse haver manifestação de propaganda eleitoral num site que é acessado milhões de vezes diariamente.
quem tem dinheiro vai comprar espaço nesse site, quem não tem dinheiro não vai comprar. E o meu temor é exatamente esse, que alguns desequilíbrios que o próprio sistema admite em algumas manifestações de propaganda cheguem também à internet. Eu acho que o temor seria basicamente esse. Ainda tratando da tecnologia, na Europa recentemente ocorreu uma citação pelo Facebook. Até que ponto é tolerável essa introdução da tecnologia no processo e até que ponto ainda se torna atraente e evolutivo essa introdução, como por exemplo a permissão da petição inicial em vídeo ou a gravação das audiências para ser transmitido em algum programa ao vivo? Olha, assim, eu acho que é difícil a gente falar de limites, assim, porque é um mundo a ser desbravado, né? Assim, não dá pra gente afirmar nesse momento. Em princípio, me parece que tudo que possa ser feito dentro de níveis de segurança, ou seja, atos processuais que possam ser praticados em níveis de segurança razoáveis, eles devem ser incentivados. A gente tem que, de fato, participar desses momentos de ruptura mesmo, inclusive, especialmente em relação a essa história das tecnologias, das ferramentas, no sentido de aperfeiçoar. Se é uma ferramenta que pode aperfeiçoar, e se tem níveis de segurança suficientes, né? A gente, por exemplo, tem investido muito na história dos malotes digitais, a prática de atos processuais entre juízos através do uso da internet. Hoje já os chamados juízes de cooperação, juízes de ligação, que buscam também fazer esse intercâmbio para tentar melhorar a comunicação. A gente tem uma rede, a Rede Latino-Americana de Juízes, que foi fundada há uns 5 ou 6 anos por um colega nosso aqui do Ceará, que infelizmente faleceu, mas a ideia da rede surgiu exatamente daí, de fazer a ligação entre juízes de países da América Latina, no sentido de cooperação em relação ao direito eletrônico, discutir de que modo os países podiam interagir. E a rede tem assim, se expandido muito eficazmente. Hoje eu acho que já tem representantes de mais de 18 países. É um negócio muito bacana. Então eu acho que assim, o universo de possibilidades é de fato, nesse momento, imensurável. Agora a gente tem que ter alguma cautela na hora da utilização, mas me parece que é plenamente possível que a gente possa avançar nesse sentido, no sentido de aperfeiçoar. Eu, por exemplo, não tenho resistência nenhuma a essas novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que se mostrar de fato, tem que avançar nesse sentido.